Prezado Paulo, É, seja muito bem-vindo à muito nossa obrigado. live. Bom, Paulo, já estava conversando com vocês um pouquinho, entrei um pouquinho antes, Paulo, já falando de todo o teu trabalho aí no Ministério do Trabalho, mas eu queria só comentar aí um pouquinho do seu currículo, né, seu belo currículo. Hoje o Paulo é superintendente regional do Paraná, bacharel em ciências contábeis, foi diretor da agência Curitiba de Desenvolvimento, chefe da Fundacentro, prefeito de São José da Boa Vista e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. Paulo, seja muito bem-vindo. É uma honra para o Lima Lopes Cordela ter você nessa live, uma pessoa que tem um conhecimento gigante, que tem um trabalho lindo frente ao Ministério do Trabalho, Ministério hoje da Economia, né? E parabéns, Marilene, também seja muito bem-vinda. A doutora Ana Lúcia também seja muito bem-vinda. Paulo, começando um pouquinho aí as nossas perguntas, fique à vontade para aquilo que você não se sentiu à vontade para responder, fique muito à vontade. Você já está há 4 anos no cargo, né, da Superintendência Regional do Trabalho, e você presenciou aí a mudança da extinção do Ministério do Trabalho e agora passou a ser secretário do Trabalho dentro do Ministério da Economia. O que mudou para você essa situação? Bom, boa tarde, Cristiana. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Na verdade, eu que preciso agradecer vocês pela oportunidade de falar com vocês, né? Dentro dessa mesma linha que você já comentou, eu acho que uma das coisas que está mudando bastante para nós é a comunicação. Eu, como você disse, já estive em outro governo, nesta mesma função de superintendente, e a gente vinha trabalhando já antes desse momento de dificuldade, né? Enquanto deixamos de ser Ministério do Trabalho, passamos a ser uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Ou seja, nós já vínhamos trabalhando com essas mudanças, trabalhando com essas novas ferramentas, diante de uma percepção que a administração federal tem com relação a isso. Já havia o entendimento, né, por conta de mudanças N que está acontecendo pelo mundo afora, Com a nossa, certeza. a nossa necessidade de se comportar diante das pessoas, de se comportar diante da sociedade, e nesse caso muito específico, o nosso comportamento diante do trabalhador e diante das empresas. Sim, perfeito. E, Paulo, quais são as suas atribuições como superintendente? As atribuições da superintendência, né? Nós que somos advogados, a gente até sabe e conhece e vive o dia a dia, mas as pessoas que estão assistindo, tem muita gente que fala, mas o que realmente a superintendência do trabalho faz? Qual é a competência dela? O que ela ajuda, né, o cidadão, as empresas? Qual é o trabalho dela? Tá. A superintendência ela foi criada já através do Ministério do Trabalho, que foi na gestão do antigo presidente Getúlio Vargas, é um negócio que já centenário, né? E a missão institucional do Ministério, das superintendências hoje, Regional do Trabalho, é você tratar, cuidar da vida laboral das pessoas. Tá? Então, hoje, para a gente simplificar um pouco mais, nós temos as ferramentas que fazem o acompanhamento da vida da pessoa, ou seja, até, eu vou usar a palavra até ontem, que é muito recente, Sim. nós emitimos as carteiras profissionais de trabalho, que deixaram de ser físicas, hoje passaram a ser digitais. Nós acompanhamos os recursos de seguro-desemprego que o cidadão faz hoje, no momento que ele é desligado da empresa. Nós temos a gente chama de SERET, que é a Secretaria de Relações do Trabalho, que a função dela é fazer vamos dizer assim, frente às demandas que o sindicato laboral tem e os sindicatos patronais, registrando os acordos coletivos, buscando o entendimento para uma solução. E dentro da nossa estrutura, nós temos também os auditores fiscais do trabalho.
Então, hoje, os auditores fiscais do trabalho eles têm a responsabilidade da fiscalização da mão de obra. Temos alguns pontos mais relevantes, fiscalização do trabalho escravo, a fazer com que as empresas se adequem aquelas cotas que elas têm que cumprir do acordo do jovem aprendiz, a questão da cota dos PCDs, que são as pessoas que têm deficiência, hoje precisam estar no mercado de trabalho. Ou seja, é um elencado de ações que está hoje dentro da auditoria. Tá? Então, eu diria assim, são dois papéis. Um papel que é a entrega dos serviços sociais, tá? Que fica hoje, nós chamamos que são os servidores administrativos. Existe o papel que fiscaliza, que recebe denúncia, que cumpre determinações do próprio Ministério Público do Trabalho, que são os auditores fiscais. Em linhas gerais, esse é o papel das superintendências hoje no Estado. Ótimo. E, Paulo, o que mudou, deixou de existir, o que passou a existir depois que mudou essa questão do Ministério da Economia, Ministério do Trabalho? Você sentiu alguma diferença? O que saiu, o que entrou? Qual foi a mudança básica, né, de tudo isso? Muito bacana a tua pergunta, Luciana. Eu que já vinha participando desse processo lá de trás, o debate que fazíamos entre os colegas superintendentes é de que o serviço público ele tinha um delay muito grande com a sociedade, se você for analisar isso com outros serviços que são ofertados para a população. Sim. Por exemplo, você vai num banco hoje, se você quiser falar com o gerente, você fala. Se você não quiser falar com o gerente, você não precisa falar com o gerente. Você tem um cartãozinho que você acessa ao caixa automático. Ali você tem a informação do teu saldo, você consegue transferir teu dinheiro, você consegue contratar um financiamento, né? E nós tínhamos algumas ferramentas, tá? Algumas ferramentas que nós precisávamos criar inovação para que essa ferramenta estivesse mais ao alcance do trabalhador, que é o grande objetivo. A gente discutia muito, existe o saudosismo de algumas coisas. Vamos falar mais especificamente da carteira de trabalho. Carteira de trabalho, você tinha que pegar uma cadernetinha de papel, o empresário tinha que registrar. Aí você pegava aquilo, guardava aquilo, tinha que alterar férias, tinha que ir lá escrever tudo isso, né? E o empresário, ele tinha que prestar a mesma informação para vários entes. Você tinha que informar a Previdência, você tinha que informar a Caixa Econômica do FGTS, você tinha que informar a nós aqui do Ministério do Trabalho as questões pontuais de contratação e alterações. Ou seja, você tinha que fazer N informação para o mesmo ente que é o governo federal. Né? Então, você veja, a gente viu que, aliás, eu não vi nada, a gente acompanhou que havia a necessidade de você melhorar essas ferramentas, dar segurança para o trabalhador. Eu sempre digo o seguinte, um absurdo, agora vou falar um pouco do recurso de seguro-desemprego, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Um trabalhador entrar com recurso e ele me mostra a carteira, ele diz qual é o salário, tá? E quando esse trabalho é terceirizado por um Cine, de repente, eu não tinha lá uma ferramenta para ver se aquilo que a pessoa estava me dizendo é uma coisa correta ou não. Ou seja, tinha que pedir a carteira. Exatamente. A informação, eu tenho toda ela, tá? E eu não tenho uma ferramenta para fazer a junção de tudo isso, para que, desta forma, a gente evite a fraude e traga a resolução para o trabalhador, que é o grande objetivo. A gente discute muito com a nossa equipe aqui, doutora. Para nós, o CPF não é um documento a mais. Quando você trabalha com qualquer tipo de pedido, você tem que entender que atrás daquele CPF existe uma pessoa, existe um cidadão, existe uma família que está na dependência de que você resolva a demanda que ela está colocando para nós. Tá? É muito importante. Então, eu vejo assim, eu vejo que as mudanças que ocorreram são exatamente essas. Identificamos que a gente precisava correr atrás do prejuízo,
A entrega do nosso trabalho era ruim para o cidadão, para o trabalhador. A dúbia interpretação das coisas era uma outra coisa horrível, né? Então, houve um entendimento de que precisava mudar e alguém deu o pontapé. E o mais importante, né, Paulo, a gente verifica que hoje, por exemplo, as fiscalizações, a gente entrega tudo eletrônico, vocês conseguem ver imediatamente se a empresa pagou FGTS, se não pagou, não precisa de papel, né? Não fica 10 dias dentro da empresa, né? A carteira de trabalho não tem aquela coisa, perdi a carteira de trabalho, perdi minha vida, né? Que essas empresas, até um volume muito alto de trabalhadores, acaba perdendo a carteira de trabalho, dá uma confusão, né? Parabéns, Paulo. Inclusive, quero dar as boas-vindas para o deputado Alex Canziani, ele está nos assistindo agora, Paulo. Muito obrigado. Muitas pessoas da área do RH aqui, diretores, tem a Natália Nili, tem o Rian Moro, da MGS, o Ariel Silva, da BRH. Muito obrigada por estar participando com a gente. Paulo, como que vocês estão lidando hoje com o trabalho remoto nesse momento que provavelmente está cheio de gente querendo ir aí falar com você, com um monte de problema, querendo falar sobre a suspensão, querendo falar sobre a redução, se vai receber seu benefício da MP 936? Como é que vocês estão atendendo hoje nessa situação? Mais uma vez, te agradeço pela pergunta. Muito boa pergunta. Nós, até por uma questão de cultura, né? Tínhamos uma dificuldade. Eu tenho um ditado popular que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: cachorro que tem 2 donos morre de fome. E é verdade. Às vezes a gente está aqui dentro das nossas ocupações e aí você imagina que alguém está fazendo, aquele alguém que acha que o outro está fazendo, e de repente você se depara que ninguém está cuidando daquilo, né? O que aconteceu de uma forma assim brusca, e eu sou sempre de tirar sempre uma lição muito positiva de qualquer situação, mesmo que às vezes no primeiro momento ela pareça ser muito ruim. Sim. Nós precisamos, aliás, nós tivemos que colocar à disposição outras ferramentas, nós tivemos que criar e-mail institucional, nós tivemos que fazer uma adaptação das ligações que chegaram para nós, e essas ligações fossem encaminhadas para os auditores e para os trabalhadores que fazem a gestão executiva do trabalho na sua casa. Ou seja, nós precisamos nos reinventar novamente. O que a gente fez com tudo isso? A gente pegou hoje qual é essa força-tarefa, identificamos onde estão essas forças-tarefas. A gente imaginou assim, a exemplo do que está acontecendo conosco. Tá? Só um número para ficar bem prático para todo mundo que está nos ouvindo aí. Está indo para 4 anos que eu estou aqui na superintendência. Tá? Eu participei de 6 reuniões entre todos os superintendentes do Brasil, mais a nossa administração de Brasília. Nós agora estamos participando semanalmente de 2 videoconferências. Tá? Está numa mesma página o nosso secretário adjunto, os coordenadores de seguro-desemprego, os coordenadores de carteira digital, ou seja, todos os superintendentes, cada um com a sua demanda. E eu achei isso fundamental, porque eu sou cobrado a isso. Nós aqui no Paraná, acho que somos uma das poucas superintendências, nós, por conta de termos que ter aberto aqui um gabinete de crise, né, e até por uma opção nossa, nós trabalhamos hoje, eu vou te dar um número, 10% da nossa força-tarefa está trabalhando presencialmente e 90% está em trabalho remoto. Tá? Certo. Então, e nós fomos obrigados a fazer o seguinte, a colocar, como nós hoje somos uma única unidade no Brasil, hoje a gente não tem mais essa tratativa. A superintendência aqui do Paraná, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, na Bahia ou Minas Gerais. O entendimento é o seguinte, nós estamos trabalhando com o ser humano, e eu que detenho uma força-tarefa maior, preciso ajudar o meu colega que não está conseguindo cumprir essa tarefa. Nós trouxemos essa experiência para dentro da nossa superintendência. Nós criamos aqui também um grupo de chefes da nossa unidade, que a gente se fala diariamente. Nós criamos aqui um grupo que nós falamos com as nossas gerências que estão espalhadas aí pelo estado do Paraná, e um grupo que tem todo mundo, as agências e a gerência. Ou seja, vou ser honesto para você, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Com 4 anos que eu estou aqui dentro do Ministério, este período que nós precisamos, houve a necessidade da reinvenção,
estou muito mais próximo das nossas agências e das nossas gerências do que até então. Olha, a dificuldade une as pessoas, né? Nossa, eu sempre pensei dessa forma. A oportunidade é também um momento para o teu crescimento. Com certeza, a dificuldade, né? E com isso, Luciano, o que eu, para mim, linkar com a pergunta que você me fez, até vou deixar aqui a sugestão, depois eu posso encaminhar para o e-mail, talvez, se você puder falar já para o pessoal qual é o e-mail que o pessoal pode entrar em contato para mandar perguntas, informações. Olha que coisa bacana, a fiscalização aqui que tinha banido o plantão fiscal, agora, nesse momento, o nosso chefe da CEINT, que é o Bruno, né, recém-possado, o auditor Bruno, ele fez uma reunião com os auditores, existe uma escala hoje, o telefone toca lá, a menina encaminha para o telefone celular do auditor, e o auditor, aonde ele estiver, existe uma escala de auditores respondendo às demandas. Com relação a isso, a gente tem SERET, a gente tem questão de... Para você ter uma ideia, hoje a nossa equipe do Paraná está atendendo as demandas do Estado com relação a seguro-desemprego, está atendendo às demandas do 158, que é um canal centralizado em Brasília para demanda do país todo, e nós estamos finalizando agora, até amanhã, uma força-tarefa do pedido de seguro-desemprego que São Paulo não tinha, porque lá existe um sistema PIG-PAG, alguma coisa assim que fazia habilitação dos seguros, e por conta do isolamento fechou. Quer dizer, da noite para o dia, as pessoas não tinham como fazer o requerimento do seguro. E isso acabou vindo para o Paraná. Na verdade, sim, acabou vindo para eles, e aí, com a força-tarefa que eles têm, o estudo que foi realizado, que eles demorariam 90 dias para atender um cidadão. Meu Deus, imagina essas pessoas todas sem emprego, né? E é inconcebível alguém que precisa ter o sustento da família, tem que aguardar todo esse período para a resposta. Aí houve acessibilidade, né, dentro dessa própria fala que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem os superintendentes, cada um colocou lá o número que entendia que podia atender, e aqui eu acompanho pelo grupo hoje, muita gente já tiver mais, manda aqui, tá tudo certo. Ou seja, é uma coisa assim que... E até tem uma coisa bacana que eu queria falar para vocês aí que estão nos ouvindo. Um e-mail de um cidadão de São Paulo, a gente recebe elogios, tal, mas existe aquelas pessoas que têm uma cultura que a gente já vem vivendo, da péssima entrega do serviço público e tudo mais, e o cidadão... Está vacinado. Não, até ele dizer assim, isso aqui é uma fraude, onde é que tem cabimento? Eu sou de São Paulo, o estado do Amazonas também, sabe? Atribuir isso à falta de comunicação, que a gente deveria realmente falar tudo isso, mas a lição que eu trago para mim é assim, as pessoas, de repente, até quando o negócio é bom, se você não souber se comunicar, ele pode ser um sinal negativo. É verdade, tem que saber se comunicar bem, senão não adianta, né? Senão ele acha que é ruim. E, Paulo, então você já me comentou como é que vocês estão lidando com o trabalho remoto. Se você puder passar para o pessoal o e-mail, que as pessoas podem mandar perguntas, não sei se você tem aí fácil, para as dúvidas que tem dos fiscais, né, que você comentou comigo que existia. Tá. O que eu fiz aqui, até tem uma colinha comigo, doutora, se você me permitir. Tá. Eu, como todos os outros homens do mundo, tenho uma dificuldade de falar e observando quem está entrando e quais são as perguntas, senão eu não consigo fazer isso. Isso é um dom da mulher, né? Deus foi muito sábio. Depois eu vou escrever aqui, então. Então, fiz assim, no final eu escrevo um e-mail aqui para o pessoal que está prestando atenção. Eu vou te fazer mais uma pergunta, então. Tá. Então, eu queria deixar assim para a gente passar para outra. Eu criei uma planilha aqui que tem distribuído por assunto a demanda, os contatos que a gente tem, tanto por e-mail quanto por telefone. E aí existe um e-mail institucional para tratar da vida do trabalhador, que eu também vou disponibilizar. E as dúvidas maiores, assim, eu vou disponibilizar o meu e-mail. Tem prática aqui que é a seguinte, às vezes vem uma reclamação, a gente encaminha um e-mail daquela pessoa ou daquele departamento. Aí o que eu digo para as pessoas? Olha, se você não der resolução naquilo que você está procurando, na próxima mensagem você pode me copiar. Porque aí é uma forma que eu, vou acompanhar, vou
vou tratar aquilo com o carinho que ele é devido. Você tem uma facilidade, né, Paulo, para atender o público, isso é muito importante, e eu acho bonita essa tua relação entre o cidadão, os fiscais, esse cuidado todo. Parabéns, Paulo. Paulo, existem algumas reclamações, né, nesse momento, como você falou, quanto às dificuldades que os trabalhadores estão tendo na comunicação, né? E como é que vocês estão tratando disso, além dessa questão que você comentou? Como que, dá um exemplo, por exemplo, como que vocês tratam isso? Olha, na verdade, você tem toda a razão. Falar no telefone aqui com a gente era difícil. O e-mail chega numa caixa postal ali, o cidadão às vezes não consegue abrir por N motivos. O que a gente fez? Tá? E acho que foi uma coisa que aconteceu e deve ficar com um exemplo bom para frente, entendeu? Nós criamos um e-mail institucional, tá? Que toda manhã que eu chego aqui, eu vejo essa caixa de e-mails. Tá? Eu vejo essa caixa de e-mails. Nós somos hoje em 4 pessoas que analisamos o assunto. Tá? E aí, dentro de cada assunto, nós disponibilizamos de uma rede hoje de quase 20 servidores que vão receber, proporcionalmente com a sua capacidade, a resolução desses e-mails. Tá? Então, o primeiro é, quando você liga para esse e-mail institucional, você já recebe resposta automática. Vou falar, por exemplo, o cidadão, ele está querendo dar entrada no seguro-desemprego. Tá? Só que, assim, se ele não trouxer as informações que eu preciso, eu não consigo ajudá-lo. Ou eu tenho que responder, olha... Então, ele já recebe uma mensagem automática. Isso. Ele recebe uma mensagem, uma resposta automática. E aí, quando ele me manda de novo o e-mail, ele já me manda aqueles questionamentos. Tá? E aí, quem analisa ali, por exemplo, olha, essa pessoa está querendo falar sobre auxílio emergencial, que é um recurso do Ministério da Cidadania. Tá? Não é um recurso que é gerenciado por nós. Aí nós mesmo, sim, respondemos o trabalhador, dizendo, olha, não está na nossa competência, porém, você pode acessar esse site, você tem esse telefone que você pode acessar, e se for alguma inconformidade, tá, dentro do período laboral da pessoa, que esteja impactando para que ele receba, embora não seja da nossa pasta o auxílio emergencial, a gente consegue auxiliá-lo para que ele regularize essa situação dentro do próprio e-mail, tá? Ótimo. Mas assim, você prático. Surgiu por uma emergência, mas o modelo deu tão certo que nós vamos nesse momento todo. Que fantástico, vai manter. Paulo, você falou bastante da questão do trabalhador, né? Da relação trabalhador, do cuidado com o trabalhador. E a visão de vocês em relação às empresas, uma vez que, né, a missão de vocês é proteger o trabalhador, mas de qualquer forma o trabalhador depende do sucesso da empresa estar bem economicamente, financeiramente, vendendo bem. Como que você vê essa situação desse momento e até, né, antigamente, né? O que você pensa dessa relação? Se tem que haver um equilíbrio? Qual a tua visão macro a respeito disso? Você sabe, Luciana, que você está tirando um peso assim, que é a vez que eu consigo falar isso em público, tá? Eu sempre atendi as pessoas porque eu acho que o caminho, o entendimento está no diálogo. Eu sempre acreditei nisso. Isso na tua vida profissional, isso na tua família, isso nos movimentos dos clubes de serviço. A ação dos problemas está no diálogo. Eu recebia aqui, sempre recebi, desde que me deram a oportunidade de exercer essa função, atendendo as pessoas, atendendo o empresário pequeno, grande, atendendo o trabalhador. Eu nunca me furtei. E às vezes até não era uma prática, de repente, corriqueira, trazer o auditor, ou trazer a nossa divisão de bolsa aqui para conversar junto, que pode parecer, pode ter aquela imagem de, puxa vida, o Ministério está aqui para defender o trabalhador, esse cara vai falar com o empregador, tá, sabe? E eu fazia isso com um certo receio de não pudesse ser mal interpretado com relação a isso.
Quando a gente, agora recentemente, houve um choque de gestão, tá? E a administração, aliás, o Ministério da Economia, através da Superintendência Regional, da Secretaria do Trabalho, ela tem colocado com muita veemência essa questão de que nós precisamos abrir esse espaço para o diálogo. Aí eu tive um alívio, aí eu fui ver que o que eu fazia, assim, meio com receio, com medo de ser mal interpretado, na verdade a gente estava no caminho certo, que é buscar o diálogo. Qual que é o nosso entendimento, o nosso sentimento? O trabalhador só vai estar bem com seus direitos garantidos, recolhendo o seu FGTS, pagando as suas férias, se o empresário estiver com a saúde financeira boa. E para nós existem os autos de infração, que são uma ferramenta hoje da fiscalização, mas eu vejo com muita tristeza quando a gente precisa aplicar essa ferramenta. Eu penso que é muito mais fácil a gente construir um processo educativo para a sociedade, e isso tem sido muito bem aceito pelos nossos colegas auditores. Ou seja, essa filosofia ela é uma unanimidade hoje dentro da nossa superintendência, das nossas agências, das nossas gerências, de que nós precisamos, antes de tudo, não deixar que as pessoas errem. É para que não ocorra o erro. Que quando existe o erro, todo mundo perde. E a gente precisa ter essa filosofia, e me parece que essa é uma política muito forte dessa administração que está chegando aí, e coloca isso de forma muito incisiva. E, para nossa alegria, já é um discurso que a gente vem fazendo aqui. Eu digo, gente, as pessoas que vêm para a superintendência, eles vêm com algum tipo de fragilidade. Oi, Paulo. Deu certo? Agora deu. Desculpa que de repente ficou mudo, me perdoe. Nenhum problema. Então, você acho que você estava comentando sobre essa questão do pessoal ir até o Ministério do Trabalho, da sensibilidade, né, de que o trabalhador vai sensível e que aí tem uma dificuldade toda de momento de vida, e que isso vocês acolhem muito o trabalhador, entendem e também querem que a coisa se resolva com a empresa, né? Isso mesmo, Luciana. Esse é o espírito, sabe? A gente fala sempre com a nossa equipe aqui, de que a gente tem que se tornar um ser humano melhor a cada dia, para que a gente possa entender e ajudar melhor aquelas pessoas. Sim. E eu tenho um secretário adjunto que chama Dr. Ricardo Moreira, que ele fala um negócio muito bacana e eu fiquei fã dele. Ele diz o seguinte: nós estamos numa posição que a gente consegue ajudar as pessoas, e mais bacana ainda, a gente está ganhando para isso. É verdade, que geralmente a gente ajuda, né, tirando o bolso, né? Isso. Paulo, e o que você acha como é que é a tua relação com a Secretaria do Trabalho em Brasília? Então, doutora, a gente tem hoje uma relação muito próxima, até porque está acontecendo uma coisa que eu acho muito bacana, e eu sou muito fã dessa ferramenta. Quando você participa, e é assim, de uma forma muito pragmática, muito rápida, nós somos também cobrados pelos números que a gente está apresentando ali. Então, ou seja, acabou aquele negócio, estou fazendo, vou ver, te mandei ofício aí, você não recebeu, tá? Então, hoje, o que a gente vê? Se eu tenho alguma coisa que eu encaminhei para Brasília, isso está no sistema de informação eletrônica, tá? Com a minha chancela, eu consigo visualizar o andamento disso, eu sei quem é a pessoa lá na ponta que está atendendo a minha demanda, e eu consigo ter um feedback disso. A gente vai implantando isso para o nosso dia a dia aqui. Então, eu diria assim, o Ministério da Economia, através da Superintendência, ela criou um filtro, tá? Recentemente, agora eu precisei encaminhar o meu currículo, comprovar os meus títulos que estão no currículo, e tipo assim, existe uma exigência técnica para você usar a função. Eu acho que isso é uma coisa positiva, e que a coisa pública tem essa deficiência, tá? Então, eu diria assim, a nossa relação hoje com o Brasília, ela é muito boa, as nossas respostas são muito rápidas, existe uma preocupação muito grande, a gente vai falar isso ali na frente,
com o que eu estou respondendo aqui, se está alinhado com o pensamento da administração. Eu posso ter a minha opinião, eu posso dar a minha opinião. Que eu não posso responder por uma resposta institucional que lá na frente isso possa ser corrido num risco, tá? Então, esse alinhamento é muito bom. Esses dias a gente foi fazer um banner aí e você já encaminha o pedido na assessoria de comunicação, ele desenvolve, já te devolve. Ou seja, dá muito mais tranquilidade para a gente que está aqui na ponta ter esse alinhamento com eles. Com certeza. E, Paulo, como é que está a fiscalização nesse momento, né? Porque, assim, pelo menos eu, como advogada, já vi alguns clientes meus serem fiscalizados, né? Principalmente o pessoal que está trabalhando com relação às máscaras, com relação a gel. Acho excelente isso. Como que vocês estão lidando nesse momento com essa situação? Vocês vão, avaliam, fiscalizam, multam? Qual que é a orientação da Secretaria do Trabalho? Tá, na verdade, é assim, a gente vive dois momentos, doutora, né? Até ter conhecimento, a gente trabalhava com uma MP 905, né? Que tinha um cenário com prazos, com determinações específicas para alguns tipos de atividade. Essa medida provisória ela não foi votada, ou seja, ela perdeu o objeto. Nós voltamos a ser normatizados pela antiga resolução, ou seja, o que eu estou percebendo, eu tenho uma relação muito boa com nossos auditores e é aquela história, coisas que às vezes não está dentro da nossa competência de saber ou não, mas porque o assunto é tratado de forma tão institucional, não tem segredo, não tem, eles acabam falando, acabam respondendo indagações no telefone, eu estou próximo, mas o que eu sinto assim que a deles é uma sensibilidade muito grande para esse momento, Eles criaram algumas ações específicas para viver esse momento de coronavírus, né? E uma fala que eu vou extrair de um auditor nosso, que a gente estava falando exatamente com o sindicato laboral, vou até dizer aqui, do ramo de supermercado e o sindicato patronal. E aí a conclusão é o seguinte, não existe técnico, engenheiro de segurança em coronavírus e não existe um auditor fiscal especialista em coronavírus. É verdade. Nós temos uma situação atípica, né? E o que tem ponderado muito é o bom senso. Tá? Com o certeza. bom senso. A gente teve essa semana ainda falando com o nosso secretário de saúde, porque a gente tem tido a necessidade de coletar algumas informações de alguns hospitais, aliás, de todos os hospitais, e pode parecer assim, insensibilidade da nossa parte, desse momento que todo mundo está lá dedicado ao combate, mas o que a gente tentou colocar é que, como existe o fator risco e a letalidade nesse ambiente, nós somos encarregados de fazer esse laudo, né? Com certeza. E aí esse laudo depende de algumas informações. Então, você veja, em vez da gente ficar aí andando em todos os hospitais, se a gente tiver onde está o foco principal, se tiver uma determinação deles enquanto autoridade de saúde para essas instituições, acho que fica muito mais fácil. E que a gente seja recebido, peraí, esse cara não está aqui me chateando, não veio aqui me multar, não. Ele quer alguma informação que ele precisa para desenvolver o trabalho dele também. Tá? Então, assim, para nossa alegria, a gente tem sido muito bem aceito diante dessas reformas. E o que era muito difícil, doutora, eu tenho que marcar, eu tenho que pedir horário. Agora você faz uma chamada ali de até 3, 4 pessoas. Sabe, é tudo muito rápido. Manda por aqui mesmo, vou ligar, vou fazer, fala com essa pessoa, com aquela. Então, essa resolução está sendo uma excelente, uma formidável experiência para a gente realmente fazer um serviço público diferente. Fantástico. Então, vocês têm uma diretriz, na verdade, para orientar as empresas com relação aos cuidados. Exatamente. Existem algumas coisas, foi até bom você falar isso, doutora, porque como você presta serviço para algumas empresas, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Alguns cuidados, que às vezes na correria isso passa batido. Por exemplo, as questões de trabalho escravo, as fraudes, ainda são tidas como essenciais e se existe uma demanda dessa, o pessoal se desloca lá para atender. E até uma coisa, a gente vai fazer uma fala com o próprio CRC hoje, que são 33 mil profissionais que estão dentro dessa rede do CRC, para alguns esclarecimentos muito pontuais.
E eu vou até aproveitar a tua live aí para falar para as pessoas que estão ouvindo. Eu vou dar um exemplo curto. O cidadão, às vezes, entra num auxílio, numa interrupção de jornada, ou ele tem a jornada interrompida pela suspensão, e por algum motivo a empresa recebe uma demanda e, achando que está fazendo tudo certo, traz esse pessoal para dentro de casa e começa a trabalhar. E isso tem sido fruto de algumas demandas para nós. E aí, isso é um crime, e aí nós somos obrigados a ir lá, fiscalizar, autuar a empresa. Uma coisa que não tem necessidade. É só o fruto do esclarecimento. Só tem que avisar, né, que o contrato suspenso foi extinto, que ele voltou a trabalhar. Eles não fazem. E parece ser uma coisa muito simples. Pois é. E parece ser uma coisa muito simples. E às vezes é na ânsia de querer resolver a questão financeira, de aproveitar uma oportunidade que surge, sabe? Então, a gente tem tido algumas questões dessa, e foi uma das questões que os auditores me falaram: Paulo, se você tiver a oportunidade de pedir o apoio das categorias, para que isso se dissimule, eu dizia, olha, gente, a coisa às vezes é uma coisa tão irrisória, tão pequena, que as pessoas não imaginam que vai dar esse tipo de problema. E me diz uma coisa, Paulo, as pessoas que estão em serviço essencial, né? Os prestadores de serviço essencial, os mercados, postos... como é que fica o pessoal do grupo de risco? O supermercado, ele pode obrigar esse trabalhador a trabalhar, ou ele tem obrigação de deixá-lo em casa? Na verdade, ele não pode obrigar. Na verdade, não pode... ele precisa respeitar isso. A gente teve alguns números aqui demonstrando que em alguns segmentos houve até um superávit na contratação da força-tarefa por conta dessa demanda. Sim. Os profissionais são da área de risco e tiveram que ir para casa, e para suprir a necessidade eles tiveram que fazer novos contratos. Eu estou orientando isso também, os meus clientes. Eu acho assim, a gente não pode, a perna nossa é curta, eventualmente não vai conseguir alcançar todo mundo, mas a gente tem que ter isso muito, muito próximo do nosso radar, de que isso realmente é uma coisa que traz sérias consequências. Sim, porque você está colocando em risco, mais risco, uma pessoa que já está no grupo, né? Então a responsabilidade é toda da empresa. Eu falo assim, né? Já de colocar uma pessoa que não é do grupo de risco, já tem a responsabilidade objetiva, né? Que já foi decretada. Imagina uma pessoa de risco, ele fala, não ponha, deixa em casa, bonitinho, né? Que é o melhor que tem a fazer. E Paulo, me diz uma coisa... agravante a mais, doutora? E com agravante a mais, agora com o reconhecimento da causa de morte do corona... Pois é. A empresa, e a gente sabe disso, o INSS pode amanhã ou depois fazer uma ação regressiva para vir receber dinheiro. Com certeza. Então, isso que eu falo. Inclusive, a gente tem orientado, né, as empresas a entregar os kits de EPI, as orientações, colocar tudo isso por escrito, advertir se alguém vai sem máscara, né, que alguém que não usa álcool gel, alguém que fica abraçando alguém, porque, né, é difícil a minha empresa cuidar de todos, né? Como se fossem filhos, né? Porque às vezes as pessoas não obedecem, né? Mas tem que pelo menos ter um documento em que a empresa orientou, organizou, entregou a máscara, entregou o álcool gel e tudo mais. E Paulo, com relação aos prazos aí na superintendência, como é que fica nesse momento? Na verdade, isso também é um fruto de vários questionamentos, né? Com essa questão aí da interrupção do atendimento ao público, se subentende que os prazos ficaram prejudicados, né? Ou seja, não é todo mundo hoje que tem vamos dizer, a iniciativa de protocolar isso para o SEI, né? O cidadão normalmente tinha que apresentar alguma informação ou algum tipo de recurso, ele teria que adentrar aqui até a nossa Secretaria de Multas e protocolar isso. Então, veja, as autuações elas continuam existindo por conta das fiscalizações, mas os prazos só vão ser contados a partir da reabertura das nossas unidades, gerências e agências. Entendi, tá. E uma pergunta pessoal agora, tá? De ordem, se você não quiser responder, não pergunta. Como é que é a tua relação com os fiscais, né? Porque a gente sabe que você é uma pessoa que tem essa noção do equilíbrio, com essa noção do diálogo. E a gente sabe que tem muitos fiscais que são totalmente avessos a isso, né? Como que você está lidando com isso, Paulo?
Na verdade, eu respondo com a maior tranquilidade. O fato de eu ter passado por outras estruturas, né, ter sido prefeito, ou seja, quando eu cheguei aqui, a pergunta que alguém me fez foi a seguinte: poxa, você parece que conhece as pessoas que estão aqui. Eu falei: olha, eu não conheço estas pessoas. Eu conheço o espírito do servidor, que tem um concurso, e que passa num concurso através de uma prova. E conheço o exagero de algumas pessoas que são trazidas para o quadro e imagino que, por ser um superintendente, ele vai dar ordem daqui e dali, e não é assim que funciona, né? Eu acho que o primeiro momento que nós chegamos aqui foi um momento de aproximação, que as pessoas passassem a me conhecer, né? Hoje existe uma vala comum para todo político está naquela vala comum que não presta. E, na verdade, essa não é a verdade que eu professo. Nós temos pessoas boas, né, em todos os níveis, e tem as pessoas que não são boas também em todos os níveis. Certo. Mas eu acho assim, que quando eles entenderam esse espírito que nós trouxemos para a administração pública, de liberdade, de discutir ações em conjunto, eu não recebo nenhuma demanda de fora. Se eu não sentar com o meu povo aqui e, gente, eu estou recebendo aqui uma demanda. Será que nós conseguimos fazer isso? Ou a gente teve agora uma experiência muito recente, pensando já na nossa reabertura, de construir algumas proteções dentro da unidade em que o nosso povo que faz o atendimento presencial vai estar. Aí, como faz, como não faz? Eu falei: gente, se nós vamos fiscalizar os outros órgãos, por que nós temos que sair de dentro da nossa casa para entender o que é bom para nós? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de valorização vai construindo um dia a dia. As pessoas vão entendendo. Quando eu encaminho um e-mail para alguém na tentativa de uma resposta, não é nenhum favor pessoal que eles estão fazendo para mim. Eu estou atendendo a vida de algumas pessoas. Sim. E tem uma experiência que eu gosto muito antigamente, até ontem, vamos dizer assim, a pessoa às vezes precisava de uma carteira de trabalho, assim, com emergência, e a gente ia lá, falava com o funcionário, e depois a pessoa subia aqui, me agradecia: puxa vida, muito obrigado, né? E eu não vejo alegria nenhuma nisso que você está fazendo, que essa é a minha obrigação de fazer, te entregar aquilo que você precisa na hora, né? Nós temos que trabalhar porque o serviço público consegue fazer isso para todas as pessoas, sem exceção. Então, quando as pessoas elas recebem alguma demanda e elas entendem: puxa vida, esse cara nem conhece essa empresa, nem conhece esse trabalhador, e ele está querendo ajudar, acho que fica evidente esse princípio que deveria nortear a todos nós, de servir as pessoas. Sim. E eu acho que através desse dia a dia, desse comportamento, hoje nós temos a confiança das pessoas, a confiança dos servidores. Então, eu não tenho nenhum receio de pedir ajuda, eu procuro não interferir naquele assunto que não me compete, né? Às vezes você tem uma questão macro que tem um desdobramento de imprensa, eles ficam muito à vontade de me responder, de me orientar com algumas questões técnicas, porque o fundamento eles entendem, a gente quer resolver o problema das pessoas. Perfeito. E aquela NR que saiu, acho que no começo do ano, não me lembro exatamente, que é tanta legislação, né? Mas que falava de que antes o Ministério, a fiscalização do trabalho, ela ia orientar e depois autuar. Como é que está isso hoje na fiscalização? Na verdade, é isso que eu falei. A gente teve aí, acho que uma ou 2 semanas atrás, aquela MP 905, que não vigorou, que exatamente ela tratava dessa situação, de que a orientação era mais de instrutiva e não punitiva. Como esta MP deixou de ser vigente, porque ela não... Exatamente. Então, você volta ao conceito anterior. Tá. Agora, dentro disso, aí existe a sensibilidade do nosso auditor de entender o momento que nós estamos passando. Sim. Ou seja, um momento novo, um momento completamente diferente de tudo que a gente viu até hoje. O que contribui a minha ação mais rigorosa em cima de uma empresa que está com dificuldade de abrir a porta, que está com dificuldade de manter o seu trabalhador, o seu colaborador, né? Então, esse bom senso hoje eu disse que também é a unanimidade da nossa administração.
Parabéns, Paulo, por esse bom senso, viu? Fico muito feliz com isso, e todos nós, com certeza. E, Paulo, o que que muda daqui para frente nas relações do trabalho? Que a gente sabe que vamos ter um novo normal, né? E para você, assim, que é uma pessoa que tem uma visão macro e está aí no dia a dia, acompanhando de perto, o que que você imagina? Na verdade, várias questões que estão sendo colocadas agora para a sociedade, exemplo das ferramentas digitais, CTPF digital, o sistema eletrônico de informação, várias ferramentas que já vinham sendo idealizadas ali atrás, tá? Elas tiveram que ser colocadas em execução assim de imediato, né? O Sim, que eu acho, vou te dar até um número, nós imaginávamos que a carteira digital ela fosse chegar ao final do ano com 70%, 80% de adesão. Né? Nós tivemos adesão de 90% dos trabalhadores agora. Por quê? Porque eu olha preciso que da carteira, fantástico, não tenho. precisa. Eu não. E aí depois ele foi. E eu sempre fazia essa brincadeira. O cidadão vai baixar essa carteira e fala, pô, qual é a pegadinha que esses caras estão inventando? Uma carteira aqui que eu abro uma ferramenta. Puta, o que eles estão querendo saber mais de mim? Quando ele descobre que através das seus depósitos de garantia, quando ele sai da empresa, ele consegue já dar entrada no seu seguro-desemprego. As informações estando ali já não tem mais inconformidade, ou seja, diferença de data de nascimento, CPF, PIS. Não, ela está ali consolidada. Isso vai trazer um avanço para a vida dele. Né? Com certeza. Então, o que eu imagino de diferente? Eu brinco com o pessoal e eu ouvi essa frase de alguém e eu gostei muito. Tivemos que trocar a hélice do avião em movimento. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente teve que nos antecipar às digitais. Eu não vejo que há retroagir, não tem a menor Sim, possibilidade. Isso dá um chacoalhão em nós para tudo, para tudo, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o novo formato de trabalho que surgiu. Eu vou falar para você, a gente com esse trabalho remoto agora, as nossas entregas do serviço público era imensamente maior do período que a gente estava trabalhando. Então isso foi um chacoalhão para nós e eu acredito que isso aconteceu para todo mundo. A gente tem sim. que realmente refletir muito sobre isso, qual é o novo formato, qual é a nova proposta. E até vou dar um negócio para você, me atreva a falar isso. Nós estamos vivendo um momento de agora, tá? Nós vamos ter eleição, provavelmente até o final do ano, eleições municipais. E a Sim. gente falava assim de uma coisa muito distante, tecnologia da inovação, como um negócio que viesse o cidadão hoje, que entende ser gestor público, se ele não coloca plano de governo com dificuldade, com certeza absoluta, ele terá muita dificuldade. Se dentro do seu plano de ação ele não estiver que agregar agora esse novo momento. O mundo inteiro vai ser diferente depois disso. Né? Sim, é verdade. E, Paulo, com essa mudança toda, até esses dias eu comentei, né, com uma colega minha, porque esse momento ele mudou completamente a importância dos sindicatos, né? Teve a reforma trabalhista, os sindicatos foram colocados meio de lado, porque era possível acordo individual, e nesse momento eles estão, né, realmente dando muitas cartas, né? E, inclusive, eu tenho tido algumas dificuldades, às vezes, em fazer acordos com relação à suspensão e redução naquelas faixas etárias que há necessidade do acordo coletivo. Como que você vê o futuro das relações sindicais a partir desse momento? Você sabe que eu tenho conversado com alguns colegas do sindicato laboral com relação a isso. Eu vejo assim que quando você tem uma reforma trabalhista que você diz que o acordado se sobrepõe ao legislado, você dá uma bela de uma ferramenta para eles. Né? Sim, Talvez a gente tenha que sentar e falar um pouco mais sobre esse modelo, sobre esta aproximação, mas eu vejo assim, quando você coloca que isso terá um, ou seja, aquilo que eu coloquei lá na minha convenção coletiva, tá? Qualquer magistrado que vá analisar aquele foco em específico, ele vai precisar respeitar o que foi convencionado lá atrás. Eu acho bela de uma ferramenta. Né?
Agora, Sim. a gente precisa muito rápido. Eu não sei se... Ficou mudo. Ficou mudo. Será que é a tua internet? Nós vamos esperar o Paulo voltar. Vocês estão me ouvindo? Se puderem dizer aqui se estão me ouvindo, porque o Paulo saiu. Você pode me dizer se está me ouvindo? Alguém que está aí online, só escreve, por favor, se está me ouvindo ou não. Está me ouvindo? Legal. Vamos esperar o Paulo voltar então, Marilene, que daí a gente já continua. Falando um pouquinho sobre a questão do sindicato. Vamos ver se ele volta para continuar. Acabou saindo porque estava sem som. Vamos esperar um pouquinho, ele já deve estar retornando. Mas, gente, façam as suas perguntas, porque daqui a pouquinho a gente está terminando. E tenho certeza que ele vai ter um enorme prazer aí de responder cada um de vocês. Entrou a Kelly. Vamos ver. Aqui. Vou só aceitar aqui. Só um minutinho, gente. Já deve estar entrando, conectando. Oi, Bom, Paulo. Estamos aí com um pouquinho de dificuldades técnicas. e assim, até a gente vai dar uma acelerada, porque isso deu uma hora, ela derruba a conexão e aí todo mundo... Agora não vai dar mais uma hora, porque a gente finalizou uma live, né? Então, a gente vai ter então mais tá uns 10 bom. minutos, é verdade. Tranquilo. O que eu queria falar, assim, eu tenho recebido aqui tanto o sindicato laboral quanto o sindicato do empregador. Eu acho que essa é uma ferramenta, doutora, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E Acho que a gente está tendo um problema de novo com o som do Paulo. Vocês estão acompanhando, Paulo? Só um minutinho, gente, que o Paulo deve estar voltando aí para finalizar a pergunta sobre as relações sindicais, sobre como que a gente deve lidar com a questão sindical, do acordado sobre o legislado, o poder dos sindicatos. Sim, ele caiu, ele já deve voltar, que ele já teve um probleminha com o som dele anteriormente. Vamos ver, tá voltando aqui, eu já aceitei. Oi, Paulo. Talvez desculpa, seja, imagina, pode ser internet, talvez. Ótimo. Então, Então, doutora, então eu acredito muito nessa ferramenta. Volto a dizer, eu acho que o diálogo é a solução para tudo, tá? E a gente nós estamos nos preparando para criar aqui, quando dá a efetivação dessas mediações coletivas, que deve vir com muita força ali na frente, criar realmente esse ambiente para que a gente busque o entendimento acima de tudo. ótimo. As mesas redondas que vocês têm costume de fazer, eu acho muito interessante, né? Porque vocês acabam mediando muitas vezes a situação entre a empresa, o sindicato, que às vezes cria alguma dificuldade também, né? Ambas as partes, e aí chega um entendimento. Acho perfeito isso. É isso mesmo, tem toda a razão. Paulo, você tem novos projetos? Bom, o meu novo projeto é assim, eu sou um cargo de confiança, fui colocado aqui por um ex-deputado que se tornou meu amigo hoje, com quem eu aprendi muito até hoje. Tenho muito orgulho de fazer parte.
o meu projeto é procurar ser melhor um dia depois do outro. Então você já faz o projeto, né, Paulo? Verdade. Que bom. Pessoal, se tiverem pergunta, quiserem fazer agora, está disponível aí. Vamos ver se tem alguém aí que fazer alguma pergunta. Mas adorei, Paula, a conversa. E temos que marcar mais conversas. Sigo à disposição, doutora. À disposição. Pena que realmente aconteceu de cair, daí algumas pessoas acabaram saindo, mas foi excelente. Achei que foi super profícuo aí, explicou muita coisa para muita gente, a questão do atendimento. E aí, se você puder, não sei se você quer falar já o e-mail, ou eu escrevo depois no final da live. Se puder fazer assim, doutora, as pessoas que tiverem dúvida, passam para você. Eu vou passar o e-mail de contatos nossos por assunto. Tá. E o e-mail também. Aí, se a senhora puder, se tem o controle aí de quem entrou na conversa e quem fez a pergunta, Perfeito. totalmente à disposição. E o assunto que eu não souber, eu vou buscar ajuda e a gente vai dar uma resposta. Combinado, então, Paulo. Paulo, muito obrigada pela oportunidade. E vamos ver se a gente marca novas lives aí, principalmente para falar sobre essa questão da relação sindical, que ela é bem ampla também, né? Quem sabe convidamos alguém aí da área aqui, o Daniele Tomé. Ela é uma empresária da área de construção civil. Ela escreve, foi excelente. Muito obrigada pelo ensinamento e por tamanha simpatia. Né? A Marilene, muito bem, excelente, né? Já sou tua fã, Marilene. Né? Te admiro muito, preciso conhecer teu trabalho aí também, junto, né, à Casa da Mulher aí. A Natália Nili, que ela é diretora de RH da empresa Cargo Lift e Transporte Muito Bom, também é uma pessoa fantástica aí que vai estar com a gente provavelmente futuramente nas nossas lives. Paulo, foi um grande prazer. Fica com Deus. Muito obrigada por ajudar, né, tantas pessoas nesse momento e ter essa visão totalmente inovadora e diferente que a gente precisa, com certeza, ter uma pessoa assim aí no teu lugar. Tá, obrigado pela oportunidade, doutora. Um abraço, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.